E aí pessoal, tudo bem? Talvez esse vídeo, pessoal, seja um dos melhores vídeos aqui do canal, né? A gente vai estar mostrando hoje como você se tornar uma autoridade na área de manutenção de celular e como você fazer os lojistas e clientes implorarem, né, para você fazer os serviços dele. Então assim, pessoal, deixa teu like, teu comentário, né? Se segue a gente lá no Instagram, vou estar deixando o link aqui do nosso Instagram aqui na descrição desse vídeo. Então é muito importante que você faça isso para nos ajudar aí, beleza, galera? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, é o seguinte, antes de eu começar no tema manutenção de celular, eu quero dar um exemplo para que vocês entendam o contexto da história, de como é que você pode se tornar uma autoridade e como você pode, né, fazer com que os clientes fiquem loucos para fazer serviço com vocês. É o seguinte, veja só, em toda a área profissional, né, existem as suas partições, as suas divisões. Na área da medicina, um exemplo, vou dar só um exemplo da área da medicina para que você entenda. Na área da medicina, na área da saúde, existem várias partições, né? Uma pessoa pode estudar para ser um cirurgião, né? E ele é um médico. Uma pessoa pode estudar para ser um clínico geral e ele também vai ser um médico. Uma pessoa pode estudar para ser pediatra e também vai ser médico. Uma pessoa pode estudar para ser um dentista e também ele vai estar na área da saúde, ele vai ser um médico. Então, assim, com esse exemplo, né, a gente vê outras áreas também tendo suas partições, área de advocacia, de várias outras áreas. E a gente sabe que nessas áreas, né, sempre tem um profissional que ele ganha mais. Por exemplo, o cirurgião ele vai ganhar muito mais do que um clínico geral, né, do que um pediatra. Então, assim, cada área ela tem as suas partições e conforme você se especializa, você vira uma autoridade. Se você chegar num médico, né, num cirurgião ou num clínico geral mesmo, e você tiver com uma dor, com um incômodo de alguma coisa, e ele passar um remédio para você, com certeza você vai tomar aquele remédio muitas vezes sem questionar, não é? Muitas vezes você toma, tá com uma dor ali, você vai tomar. Por quê? Porque ele é uma autoridade naquela área e ele passa a confiança para você. Então, da mesma forma, a área de manutenção do celular tem as mesmas regras, né? Por exemplo, você que trabalha na área de manutenção do celular, você pode perceber que tem a área de troca de vidro, a área de reparos em placas, a área de troca de periféricos, né, que é aquele técnico que faz tudo, é como se fosse um clínico geral, é aquele cara que troca a tela, troca conector, troca tudo e não é especializado numa área, né? E tem a área de software, né? Praticamente, basicamente aí quatro áreas, né? Então assim, tem a área que ganha mais do que outras, né? Então assim, para você se tornar uma autoridade, você precisa se posicionar, né? Você precisa se especializar numa área. Porque aquele técnico que ele faz tudo, muitas vezes ele não é bem procurado. Porque ele não tem uma especialidade, né? A maioria dos técnicos, né, praticamente, vamos supor que de 1000 técnicos, 10 técnicos são especializados de verdade para fazer um serviço bem específico, ao qual muitos técnicos descartam, né? Às vezes vai fazer um serviço numa placa, aí até tenta, né, ver um vídeo no YouTube, tenta seguir um raciocínio ali de análise, mas não consegue, então ele entrega para o cliente. Aí às vezes o cliente dá para o perdido e compra outro aparelho. E muitas vezes o cliente ele leva para um técnico especializado e quando o técnico resolve o problema daquele cliente, aquele cliente vai praticamente idolatrar o técnico, né? Ele vai falar muito bem dele para onde ele for. Então ele já vai ter como tipo um seguidor, né? Um seguidor dele, como um fã dele, né? Onde ele tiver com problema de celular ou qualquer pessoa tiver com problema de celular, aquele cliente ali, ele vai indicar na hora ele vai lembrar, ele vai dizer, pô, tem aquele técnico ali, ó, o cara é bom, eu levei ele em várias assistências, ninguém conseguiu consertar meu aparelho, e aquele técnico ele resolveu, ele me entregou no prazo, ele me cobrou um dinheiro que valeu a pena. Então você vai começar a se tornar uma autoridade, né? E quando chegar um outro cliente indicado pelo aquele cliente que fez o serviço com você, né, ele já vai chegar sabendo que você é um bom profissional. Então ele não vai querer levar em outra pessoa, porque um amigo dele, né, indicou você. Então ele não vai querer levar. E isso com um prazo de tempo, né, de 3, 4, 5, 6 meses, você vai criando uma autoridade, né, porque você se especializou naquela área ali, e você vai, com certeza, você vai ser idolatrado, tanto por cliente quanto por lojista, né? Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, que no ano de 2014, quando eu comecei a trabalhar com manutenção de celular, eu era aquele técnico que faz tudo, eu fazia troca de conector, troca de tela, troca de câmera, periféricos, eu fazia tudo, tentava fazer serviço de placa, era aquele cara que era curioso em tudo, né? Mas só que eu percebia que havia alguns técnicos, né, que era bem mais procurado, né?
eram caras que estavam especializados ali, uns em troca de vidro, né, outros em reparos em placa, outro em software, né? Tinha cara que tinha muita boxe ali, resolvia problemas de aparelho que muitas vezes estava morto ali, ninguém conseguia resolver, o cara resolvia. Então eu percebi que esses caras eram muito procurados. E aí eu tive uma ideia, eu falei, pô, velho, eu acho que se eu me especializar numa área, eu também vou ser procurado dessa forma. E foi aí que surgiu a ideia de eu me especializar numa área, né? Então, naquela época, mais ou menos no ano de 2000 e... no meados de 2015, eu comecei a fazer alguns serviços de troca de vidro. Como não tinha a cola oca na época, né? A cola oca mais ou menos em 2016, 2017 foi que começou os equipamentos de cola oca. Eu comecei a fazer, né, troca de vidro na UV e fui me especializando naquilo. No início eu levei muito prejuízo, né? Acabei com muita tela de cliente, tive que tirar do meu bolso para repor muita tela. Mas aí eu fui me especializando, eu conseguia fazer a selagem da tela, colocava o UV, não estava entrando mais o UV na tela. E fui me especializando ao ponto de você pegar uma tela, né, com cola UV que eu colei ali, botar na água e praticamente, eu nunca fiz isso, né? Mas se botasse na água ali, ela não ia entrar nada na tela, porque estava toda vedada. Eu cheguei a um ponto de quase uma perfeição. Então assim, eu comecei a perceber que naquela época ali, muitas pessoas começaram a me procurar, tanto o cliente final como lojista. Eu comecei em casa, né, trabalhando em casa, comecei a publicar no Facebook, no Instagram, colocava no status do WhatsApp, e muitos clientes que já tinham levado o aparelho em outras assistências, que dizia que tinha que trocar a tela toda, via aquele serviço e dizia, pô, esse cara trocou, velho, eu levei naquele outro rapaz ali, levei no outro, eles disseram que tinha que trocar tudo. E aí começaram a entrar em contato comigo e começou-se a criar uma autoridade, né? Ou seja, eu dizia para o cliente, olha, é tanto, eu preciso fazer isso no seu aparelho, isso, aquilo outro, me responsabilizo. Então eu passava uma confiança para o cliente. Quando o cliente viu o aparelho dele, que estava todo perfeito ali, realmente da forma que eu disse que iria ficar, ele ficava louco e começava a me indicar para outras pessoas que já chegavam para mim, né, já sabendo que, pô, se ele fez ali bem ali para aquele cara, para aquele meu amigo, ele vai fazer bem para mim também. Então você vai criando uma autoridade através da sua especialidade. Então depois, né, no ano 2016, meado de 2016, quando eu vi o curso do professor André Cispe e as aulas do professor Cícero Cowboy relacionado à troca de vidro, eu queria me especializar mais, né? Então eu comprei o curso praticamente para estudar troca de vidro. Mas quando eu cheguei lá no curso, eu me esbarrei, né, nas aulas do professor Luiz Pinheiro e vi que a área de manutenção em placa era paixão, foi a paixão à primeira vista. Então eu larguei a parte de troca de vidro e comecei a me especializar na área de reparos em placas. Da mesma forma que eu fiz com a troca de vidro, eu fui fazendo também com os reparos em placas, né? Eu fui colocando os anúncios, eu fui colocando os serviços que eu fazia, eu comecei a colocar um bocado de postagem lá no Facebook, automaticamente os clientes viam aquilo, os lojistas também da minha região viam aquilo, começaram a me procurar de uma forma muito grande. E aí, muita gente me procurando, eu trabalhando em casa ainda, chegou um momento que eu estava em casa e muita gente chegando, eu acabei de entrar e abrir uma loja, né? Então eu comecei a atender o pessoal na loja, porque tinha muita gente chegando em casa, muita gente mesmo. Então eu tive que abrir uma loja. Só que depois eu percebi que em casa tenho mais tranquilidade, eu rendo mais. Então daí foi que eu comecei a me especializar na área de manutenção de celular. Então assim, pessoal, resumindo, né, para que esse vídeo não fique muito grande, eu quero dizer para você que você, né, se você quer, se é o que você almeja, ser um técnico diferenciado, um técnico melhor, um técnico que as pessoas vão te procurar, né, que os lojistas vão te procurar de uma forma absurda, que talvez você não tenha nem sossego de tantas pessoas te procurando, é justamente dessa forma que você tem que fazer. Porque enquanto tem muitos técnicos que estão na balada uma hora dessa, que estão bebendo, que estão um pouco se lixando com informação, né, que estão nem aí para nada, eu acredito que de 1000 técnicos, 10, né, se especializam numa área, né, 10
busca informação, 10 investe na bancada, investe em conhecimento, né, em cursos, essas coisas. Então, assim, o que eu digo para você justamente hoje é isso. É que você encontre uma área, né, que você tenha paixão, seja troca de vidro, seja reparos em placas, né, seja software, que você consiga se posicionar em uma área dessas, que com certeza você vai ter mais cliente, porque você vai ser uma pessoa específica naquele serviço. Com certeza muito lojista vai te procurar e você vai ter um grande sucesso na área de manutenção de celular. Beleza, pessoal? Então, é essa a minha dica para você, né, que hoje está no início, né, da sua carreira, muitas vezes fazendo todo tipo de serviço. A minha palavra para você hoje aqui, né, a minha dica para você, o conselho que eu tenho para dar para você, que se você quer realmente crescer, é que você se posicione numa área. E assim você vai se tornar uma autoridade naquilo que você faz e com certeza muitas pessoas vão te procurar. Beleza, pessoal? Então um abraço a todos aí. Agradeço a vocês por ter assistido esse vídeo até o final. Segue a gente lá no Instagram, a gente tá botando muita dica lá, muita coisa lá no Instagram, respondendo muita gente lá no Stories, lá no nosso direct. Então é importante também que você participe com a gente lá no Instagram. E deixa teu comentário, teu like, não se esquece, porque isso ajuda bastante o canal, cria um engajamento, né, no canal do YouTube e faz com que outras pessoas aí possam ver esse vídeo. Então desde já eu agradeço a você e tamo junto aí, até o próximo vídeo. Valeu!